Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, que é Livro dos Espíritos, questão 585. Iniciamos o capítulo 11, Os Três Reinos, da segunda parte. É o último capítulo da segunda parte. O Livro dos Espíritos tem 4 partes, ou como queira, são 4 livros. O primeiro são as causas primeiras, o segundo é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Cada capítulo cada parte dessa, tem vários capítulos. A segunda parte é composta de 11 capítulos. Nós vamos iniciar o capítulo 11. Em seguida, naturalmente, encerra, e aí a gente vai para a terceira parte, as leis morais. Esse capítulo, o último da segunda parte, se chama Os Três Reinos, os reinos da natureza. O item 1, Kardec vai falar de minerais e plantas. Não deixa de ser bastante interessante, porque a gente vai aprender aqui sobre o reino mineral e sobre o reino vegetal. Vamos lá. Kardec vai questionar algo muito curioso para os espíritos, porque ele vai pegar uma classificação humana, uma classificação da ciência, e vai pedir a opinião dos espíritos sobre essas classificações. Essa questão são 2 classificações. Vamos lá. Que pensais? Essa pergunta que pensais é muito importante para quem dialoga com os espíritos. Porque a gente tem que saber perguntar. E algumas vezes a melhor pergunta é essa. Qual é a vossa opinião? Qual é a sua opinião? Que pensais? Então Kardec não está pedindo uma resposta. Olha como é diferente. Uma coisa é eu perguntar, todos os seres têm instinto? Existe vida em outros planetas? Então, eu estou perguntando algo, com o intuito de ter uma resposta específica, um sim, um não e etc. Aqui a pergunta é, qual a sua opinião sobre isso? Uma coisa é eu perguntar, existe vida em Júpiter? Existe, não existe, etc. Outra coisa é, qual a sua opinião sobre determinada teoria, sobre determinada situação, sobre determinado acontecimento? Aqui a pergunta é, que pensais de uma teoria, da divisão da natureza em 3 reinos, Sabemos aí os 3 reinos básicos, Mineral, vegetal e animal. Ou ainda em 2 classes, Então que classes seriam essas? Seres orgânicos e inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é preferível? Olha aí que interessante. Olha aí. Uma divisão diz, não, vamos organizar aqui os seres do mundo da seguinte forma. Uns são seres orgânicos e outros são seres inorgânicos. Até hoje, a química tem essa divisão, Você tem a química, essa lógica, Tem a química orgânica e tem a química inorgânica, Seres vivos e não vivos, digamos assim. E aí ele pergunta, qual delas é preferível? O que é que vocês acham? Qual é a melhor dessas? Resposta, todas são boas. Olha que coisa curiosa. Isso depende do ponto de vista. Quer dizer, qual é o seu ponto de vista? Qual é o seu interesse? Para a química, é muito interessante você ter seres orgânicos e inorgânicos. Para uma outra área do estudo, talvez o mais interessante seja você ter minerais, vegetais e animais. E para outras áreas do estudo, seria mais interessante você ter minerais, vegetais, animais e o reino humano. Por quê? Porque a sociologia, a antropologia cuida do humano, num aspecto específico. Então, o que é que os espíritos dizem? Todas são boas. Depende do ponto de vista, depende qual é a sua reflexão, qual é a sua área, qual é a sua necessidade de compreensão. Encarados sobre o aspecto material,
não há senão seres orgânicos e inorgânicos. Quer dizer, do ponto de vista de vocês, essa divisão é interessante, né? Você tem o ser orgânico e o inorgânico. E o que diferencia? Kardec vai diferenciar com uma energia específica, um fluido específico. Teve na época de Kardec um pessoal, desculpa o termo alucinado, que quis acabar com o magnetismo, chamou ele de hipnotismo e disse que não existia fluido, né? Por incrível que pareça, essa alucinação reencarnou dentro do movimento espírita. Dentro. Olha que coisa louca. Entretanto, a gente vai ver nessa questão, esta divisão é justamente em relação ao fluido vital. Kardec vai dizer que o que diferencia seres orgânicos e inorgânicos é que os seres orgânicos possuem fluido vital, possuem uma energia específica que dá uma determinada dinâmica da vida. Ok, vamos já chegar lá. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus, quer dizer, eles disseram que todas as divisões são boas e que deve ser usada de acordo com a definição mais apropriada para o estudo específico, né? Se eu quero estudar o aspecto moral, consciencial, emocional, é muito importante eu diferenciar o ser humano de uma formiga, nada contra as amigas formigas, as irmãs formigas, mas enfim, uma barata, uma abelha, é muito importante, porque a diferença é tão grande que eu tenho que especificar nesse caso. Ora, se a minha divisão é simplesmente ser orgânicos e inorgânicos, nós vamos estar no mesmo grupo, das abelhas, das formigas, das baratas, das mariposas, enfim, de todos os seres, inclusive das plantas, né, de um coqueiro, de uma goiabeira, etc. Porque ali a lógica é possui vida, possui vitalidade, possui fluido vital. Então, está correto. O que eu quero é que vai, né, regular a definição. Encerraríamos aqui, mas Kardec faz um excelente comentário a essa questão. Vamos nós, excelente. Esses 4 graus têm, já estou no comentário de Kardec, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareça confundir-se os seus limites, quer dizer, a gente tem que entender algo assim, toda classificação é uma ideia humana para organizar aspectos da criação divina que são sempre contínuos. Os espíritos já falavam isso. A criação divina é um contínuo. Não desaparece e aparece, né? Há um processo, né? Há uma continuidade sempre. Há momentos de que as transformações se intensificam, mas a lógica, dizem os espíritos, é sempre da continuidade. Então, nos limites vai confundir um pouco, né? Por exemplo, a chamada planta carnívora é planta ou animal? Ela está ali no limite, né? Alguns chimpanzés, em alguns aspectos, parecem muito com a gente, etc, etc, etc. Vamos lá. Kardec continua. A matéria inerte constitui o reino mineral. Não possui mais do que uma força mecânica. Então, olha a classificação agora dos 4 reinos, né? Agora ele vai. As plantas compostas de matéria inerte, elas são feitas de matéria inerte, quer dizer, é uma continuidade. Mas as plantas têm a matéria inerte do reino mineral, mais vitalidade, né? Então eu só tenho o reino mineral ali. Depois eu tenho a mesma matéria que forma as plantas, a gente sabe disso, né? Só que as plantas vão ter isso mais vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, quer dizer, eles têm os 2 elementos da planta, têm também uma espécie de inteligência. Quer dizer, hoje a ciência aceita isso com naturalidade, mas 20 anos atrás seria um escândalo. Há 40 seria inaceitável. Na época de Kardec, sei lá o que é que chamaram ele. Sim, os animais possuem uma inteligência instintiva limitada. Quer dizer, eles têm inteligência, ela tem limite, né? Senão vai ver uma cobra calculando o movimento dos astros. Não espera isso. Mas ela tem uma inteligência limitada.
olha que interessante, com consciência da sua existência e da sua individualidade. Olha que coisa curiosa. Kardec coloca que os animais têm inteligência limitada, têm consciência de que existem e têm consciência da sua individualidade. Né? Olha que coisa curiosa. Né? Você não vai ver um cachorro achando que a orelha do outro é dele. Né? É exato. Ele sabe que o corpo, ele percebe que o corpo dele tem um limite. Né? E ele sabe que ele existe. Como ele tem uma consciência de que ele existe? Porque ele escapa da morte. Olha que coisa interessantíssima. Vamos agora para nós. O homem, né? E aí, pelo amor de Deus, somos espíritas, cristãos, nada da baboseira do politicamente correto. Homem aqui é homem, ser humano, né? O homem tem tudo o que existe nas plantas e nos animais. Obviamente, a planta tem tudo o que existe nos minerais, né? Então, olha como a percepção de Kardec é uma percepção de integração, de desenvolvimento, de especificação. Né? Domina, né? Então o homem tem tudo que tem nas plantas, tudo que tem nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial. Né? O adjetivo aqui é ilimitado, mas é ilimitado, os espíritos vão explicar depois, em relação às outras. Né? Em relação à inteligência da planta, em relação à inteligência do animal, a nossa inteligência é, entre aspas, ilimitada. Né? É muito mais vasta. Por quê? O que é que nós temos que o animal não tem? Já que o animal tem consciência da sua individualidade, consciência da sua existência, o que é que nós temos a mais, na opinião de Kardec? Nós temos consciência do futuro. Isso o cachorro, o cavalo, o golfinho mais inteligente não tem. Né? Nós temos consciência do nosso futuro. Né? Lidar com o futuro é um desafio que só nós, seres humanos, temos. Esse é o nosso desafio específico. Além disso, nós temos a percepção das coisas extramateriais. Né? Esses extramateriais aqui dariam outro programa. Mas o cachorro vê espírito? Vê. Vê. Né? Kardec não vai negar isso. Mas Kardec está caminhando aqui, pela outra frase vai ficar claro, percepção abstrata. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós podemos perceber, deixa eu ver um exemplo aqui, que determinado movimento dos astros vai indicar que daqui a 6 meses eu vou ter bastante chuva. Estou criando aqui. Então, isso é uma percepção que está muito além. Né? Nós temos percepção de conceito, de número. Nós captamos coisas. Mas isso aqui precisa ser melhor estudado. Né? E nós, talvez agora eu consiga explicar bem, e nós entendemos o que é extramaterial. Né? Talvez seja, isso. Eu acho que o melhor que eu posso chegar no momento é nesse ponto. O ponto é esse, quer dizer. O que isso quer dizer? Um cachorro pode ver um espírito, mas é um elemento a mais da vida dele. Entendeu? Ele não vai ter a percepção de que é um ser que está no outro plano de existência, que naquele momento está se apresentando para ele. Ele percebe tudo como material. Percebe tudo como se apresenta. E nossa percepção já é mais sofisticada, a gente já diferencia. A gente vê um espírito e diz, olha que coisa. Normalmente ele é invisível. E mais, e o conhecimento de Deus. Né? Então, nós temos esta capacidade de conhecer Deus de maneira que nenhuma outra espécie desses reinos é capaz. Bem,
É coisa, bastante coisa, né? Então a gente vê como de uma definição simples, Kardec consegue integrar tudo isso. Resumo para concluir. Vamos lá. Kardec defende essa integração de todos os reinos. Kardec vê especificidade em cada reino e Kardec entende que no limite tudo se confunde. No limite da planta para o animal há uma confusão. No limite do mineral para a planta há uma confusão, quer dizer, nós já vamos ver alguns minerais com comportamentos muito curiosos, né, como os cristais, quer dizer, que se reconstitui segundo um padrão, segundo, né, uma lógica. Na transição do animal para o humano também nós temos algumas coisas muito curiosas, né, o início de domínio de linguagem por parte de algumas espécies de macacos e etc, etc. Então são limites que se confundem e que se integram, mas que nós evoluímos não descartando, mas integrando, né? Nós humanos temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal em nós e algo a mais. Eu acho que isso aqui é muito importante, né? Que significa perceber o futuro, ter uma percepção extramaterial ou abstrata ou conceitual e conhecimento de Deus. Espero que tenha sido interessante. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, como ficamos felizes em ver o esforço de cada um de vocês em compreender. Talvez alguns digam, reino mineral, vegetal, o que isso tem a ver com o espiritismo? Natural que pensam assim, os que não entenderam a proposta espírita. O espiritismo não foi estruturado, eu vou usar a palavra mais fácil, é fabricado, mas sabemos que é só uma forma de dizer, para ser uma seita. Não. O espiritismo é uma visão integradora de toda a vida, mas é preciso esforço para compreender isso. Não há necessidade, na verdade é sempre um grande erro isolar espiritismo da vida, das áreas do saber, da compreensão geral do universo. Desse pequeno ponto, podemos estudar a história de galáxias. Como será que se desenvolve em uma galáxia o que se chama hoje aqui de reino mineral? Como será que se desenvolve em toda a sua riqueza o reino vegetal em uma galáxia? E o animal? Será que o animal de um sistema solar é idêntico ao animal de outro sistema solar, cada um no extremo de uma galáxia? Isto é importante, é fazer esse estímulo íntimo de uma visão que integra. Porque reino mineral não é só uma pedra. Não é também um planeta? Não é também um sol? Não é também um sistema solar? O reino mineral do sistema solar. O reino, quando vocês entenderem mais, vegetal de um sistema solar. E assim continuarão. Então vejam de Kardec, integra. Como fazer isso de forma prática? Observe em si. O que você tem do reino mineral? Que coisa, nada. Vamos pensar. Poderia dizer, brincando, alguns têm algo muito evidente, que se chama pedra nos rins. Ah, que coisa! Mas só quem tem pedra nos rins tem o reino mineral em si? Ou aquilo foi uma junção excessiva do que existe no corpo de todos? Então podemos dizer que todos, vocês, têm pequenas pedras dentro de si. Sim, todos vocês têm elementos minerais dentro de si. Pequenas pedrinhas, pedrículas, se querem chamar assim. É reino vegetal. O que vocês têm de reino vegetal em si? Vamos tentar imaginar. O que será?
Como será que vocês aprenderam bioquimicamente a transformar a luz do sol em energia? Ah, que interessante. Então, nós possuímos uma habilidade desenvolvida no reino vegetal. Que coisa muito curiosa. Transformar energia solar em elementos de energia corporal. Que interessante. Que interessante. Do reino animal há tanta coisa. Inteligência instintiva que nunca deveria ser desprezada, nunca. Percepções que são muito valiosas. O animal, ele percebe seu corpo de tal forma que quantas e quantas vezes não vemos ele cuidando de si da própria doença. Isto é uma percepção que todos os seres humanos deveriam preservar. Espíritos lúcidos sabem disso. Eles, de alguma forma, cuidam e utilizam-se dessa inteligência, não desprezam como vocês desprezam. Percebe o corpo, percebe se está tudo bem, percebe o que não está compensado e, de repente, sabe o que tem que fazer para se curar. Não estou falando de quem vai e fez exame, mas de uma inteligência instintiva que vocês hoje desprezam. Em breve vão valorizar muito o mundo de regeneração, porque vão aprender que grande parte dos problemas podem ser percebidos de início e já corrigidos com a valorização desse tipo de inteligência. Portanto, filhos, não nos esqueçamos. Nada deve ser desprezado. Nenhum reino, nenhuma encarnação, nenhum aprendizado. Tudo sempre deve resultar em sabedoria, em crescimento para Deus. Erros, acertos, exercícios, tantas vezes considerados inúteis, vocês podem hoje aproveitar o aprendizado para crescer espiritualmente. Paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.